Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. E esse Somos Mais Que Um de hoje, ele é especial para mim, porque eu vou receber uma pessoa aqui que não eu conheço, não pessoalmente, mas virtualmente, há quase 10 anos agora, né? 8 anos. E uma pessoa que participou de um momento muito importante para mim, um momento de vida muito importante para mim. Depois nós vamos comentar, né, Rogério, um pouquinho sobre isso aqui. Mas é uma pessoa que é, a gente vem, né, se conhecendo aí virtualmente há muitos anos e sempre falando do mesmo assunto, sempre falando de carreira, sempre falando do protagonismo da carreira, da importância de você assumir as rédeas da carreira e também, né, com uma outra característica parecida, nós temos mais ou menos a mesma faixa de idade e aí a gente vive as mesmas questões na carreira. Então, eu vou receber aqui o Rogério Alves de Melo, o Rogério Melo, que é uma pessoa extremamente especial, porque nós vamos contar aqui, né, Rogério, a história, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, já começasse a contar a sua carreira desde o início, né? Você é um profissional sênior, experiente hoje, então eu queria que você começasse a sua carreira um pouquinho desde o início. Muito legal. É um prazer estar aqui com o Fabiano, né, e contar um pouco da história. Falar sobre carreira é uma coisa que eu gosto bastante, né, então eu vou resumir um pouquinho da minha vida, né. Eu entrei em tecnologia muito por acaso, né, então eu tenho uma carreira toda na área de tecnologia e foi uma carreira que começou muito por acaso, né. Eu estava terminando o colégio, uma amiga trabalhava na digitação do Bradesco, e tecnologia naquela época era digitação, né? Fui para TI, fui para digitação. Banco tinha uma quantidade enorme. Era uma coisa assim de louco, né? Eu era bom de datilografia, eu tinha feito aquele cursinho de datilografia, e a prova basicamente era um teste de datilografia, né? Então eles davam uma máquina, aquelas máquinas de datilografia com as teclas todas cobertas, né? Eles te davam um texto, você tinha que executar aquele texto num tempo X, e se você passasse ali, Era o processo seletivo. Você ia para um curso de datilografia. Então eu caí meio de gaiato, porque eu fui para fazer um curso de datilografia, e não, era um curso de datilografia gratuito. Essa que era a ideia. E aí eu fui lá, né, na minha sala teve umas 10, 15 pessoas que fizeram o curso, e passaram duas, eu e mais um outro. E aí eu fui pro curso, era um curso de 20 dias, né, e era um curso assim especializado em digitação, e naquela época eu falei assim, olha, a digitação contratava muita gente, né, e aí eu fiz o treinamento. Quando chegou no último dia do treinamento, a pessoa chegou para mim e falou assim, ó, você foi aprovado no curso e você começa a trabalhar na segunda-feira. Você nem sabia, para você era um curso. Era um curso, e a segunda-feira era 20 de dezembro, assim, quase véspera de Natal. Eu cheguei em casa e falei, pai, os caras me chamaram, falaram que eu vou começar a trabalhar segunda-feira, é para trabalhar à noite. Eu nunca pensei em trabalhar à noite, e eu falei, e filho, o que você vai fazer? Eu falei, pai, eu vou, né? Então, a gente vê na carreira muita gente que trabalha de forma muito planejada, sim, né? Sim. Muito certinho. E a minha não foi assim, né? E eu falo que a planejada dá certo, e às vezes aquela que acontece mais eventualmente, se você souber aproveitar a oportunidade, também pode dar certo. E a minha foi assim. Deixa eu pegar um gancho, não sei, você vai continuar contando essa história, mas eu acho que esse gancho é interessante. Porque você falou uma coisa que as pessoas falam muito, pô, o que adianta planejar a carreira, porque as coisas acontecem. Eu concordo. O planejamento não é uma coisa que vai engessar as suas atividades. O planejamento é para você saber, ó, se eu quero fazer isso aqui lá na frente, eu tenho que pensar algumas coisas aqui, tenho que fazer um curso de datilografia, um curso de IA hoje, né? Porque lá na frente eu vou precisar disso. Mas a carreira, ela acontece, né? Eu acho que o planejamento é para você estar preparado para as coisas que acontecem na carreira, que às vezes são inesperadas, como essa que aconteceu com você. Por que isso aconteceu com você? Porque você já sabia da datilografia. Você até foi fazer um curso, mas você foi aprovado inicialmente, porque você já tinha uma competência, quer dizer, você já tinha um planejamento ali e foi surpreendido por algo novo. Então é o que você falou mesmo. A carreira planejada, ela funciona, mas a carreira acontece, né? É verdade. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar, né? E eu lembro até um detalhe interessante em cima disso que você falou, né? Que quando eu estava lá no curso de datilografia, no curso de digitação,
eu digitava relativamente bem, eu aprendi bem no curso, eu aproveitei o curso, eu digitava bem. E os amigos que estavam comigo, eles falavam assim, Rogério, não adianta você querer produzir 10 no curso, porque se você produzir 10 hoje, amanhã eles vão querer que você produza 15. E se você produzir 15, eu quero que depois de amanhã você produza não sei quanto. Né? E eu nunca tive essa trava. Eu falei assim, eu sempre quero dar o melhor de mim, independente dessas questões. Assim, naquela expectativa que, se você entrega com sinceridade o melhor de você, o reconhecimento vai vir. Né? E aí eu comecei a trabalhar e esse emprego, então, era no Bradesco? Era no Bradesco. Aí eu comecei a trabalhar no Bradesco. E aí, assim, rapidamente eu cheguei num nível de produtividade que era diferente. Assim, tinha 200 pessoas que trabalhavam ao mesmo tempo e eu estava ali no top 3, e normalmente eu estava em primeiro, segundo, né, que eu tinha uma expectativa, né? E aí, assim, quando eu comecei a olhar para a minha carreira, eu falei assim, ó, o máximo que eu chego aqui é um supervisor de equipe. E aí eu olhava o supervisor, o cara tinha 10 anos, eles estavam ali como supervisor. Né? E eu comecei a olhar e falei assim, tá bom, é uma carreira legal, mas tem um teto. Né? E eu decidi mudar de teto, porque naquela época, bem diferente de hoje, as empresas elas tinham um investimento muito forte no funcionário, principalmente em tecnologia, porque não tinha profissional no mercado. Então, do mesmo jeito que ele formou o digitador, as outras funções técnicas eles tinham que formar porque o mercado não tinha. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, que você falou que é perfeito. Durante muitos anos eu dei treinamento para o Bradesco, treinando gerentes do Bradesco, e isso há entre 10 e 15 anos atrás. Existe um investimento das empresas, principalmente banco, né, em formar as pessoas que a gente não vê hoje, né? Eu acho que depois da pandemia, duas coisas aconteceram. Primeiro, uma questão assim muito de o treinamento ficar à distância, não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas é diferente em alguns aspectos, é diferente. E a outra coisa, as empresas pararam de investir na formação, né, das pessoas, querem pegar a pessoa pronta no mercado, né? A diferença eu tenho uma semelhança e uma diferença. A diferença é que as empresas não investem como naquela época. A semelhança é que se você não tomar conta da sua carreira, não adianta a empresa investir. Não adianta. Então, assim, hoje você não pode ficar esperando que a empresa invista porque ela não investe. Tá? Mas, por outro lado, se você não pensar que isso é uma característica, que é uma necessidade, que é uma missão sua, e você deixar isso passar, a sua carreira vai ficar para trás. Isso é fato. Muitas pessoas acham, eu ouço muito isso, eu tenho recebido algumas pessoas de RH aqui, e às vezes as pessoas de RH falam isso, né? Assim, a carreira, quem é dono da carreira não é a empresa. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tive chance porque a empresa não me deu chance. Desculpa, a carreira é sua, né? E os próprios profissionais de RH dizem isso aqui. Não, é verdade, esse é o tema. E aí o que aconteceu? Eu olhei, o banco tinha concursos internos, né, da área de tecnologia, e quando eu olhava para onde eu estava, né, eu já estava ali, já era meio que um digitador sênior, ele estava em um ano e meio ali, 2 anos, eu tinha saído do júnior lá e tinha chegado em sênior, que era o que dava. Era o topo da carreira. Dali para frente era uma briga, porque tinha 200 por uma vaga. Né? E aí eu prestei um concurso para operação de computador. Né? E aí eu fui cuidar dos mainframes. Dentro do próprio Bradesco. Dentro do próprio Bradesco. Aí prestei o concurso, tinha lá candidato pra caramba, e você não sabia, né? Será que eu passo? Será que eu não passo? Né? E aí eu prestei e passei, né? E fui fazer um treinamento, aí já acho que era 1 mês ou 2 meses de treinamento. Se você passasse no curso, você entrava numa carreira de operador de computador. E naquela época, quando eu fiz, porque eles divulgavam o salário, né? E aí tem uma questão de visão. Sim. Porque assim, como se eu ganhasse 2.900, na época eu não sei nem o que significa isso hoje, mas eu ganhava 2.900, e você ia pro outro cargo com uma carga horária maior e para ganhar 3.100. Nossa, trabalhava mais para ganhar menos, quase a mesma coisa. E aí o pessoal falou assim, algo muito mais complexo. Né? Mas você é doido, mas você vai trocar 6 por meia dúzia para mudar de cidade, porque aí já era lá na Cidade de Deus, né? Sim. A operação na grande operação lá do Brasil. Né? E aí eu fui para lá, né? Então todo mundo falando assim,
mas como que é isso? Qual que era a minha visão? Eu tô no teto, lá eu tô na base. Tá no topo, exatamente. Então É a visão esse. de carreira. De carreira. Então, e às vezes o pessoal tem uma visão muito imediatista e muitos se frustram na carreira por causa dessa visão imediatista. Esse é um ponto interessante. Eu vou pegando ponto aqui, você vai contando sua história. Vamos lá, tamo junto. Porque a gente vê muito isso hoje, né? Eu acho que assim, a vida inteira, hoje tem muito essa crítica, esse pessoal da geração Z. Eu acho que sempre teve isso. Você vê, às vezes, a pessoa abrir mão de uma possível carreira, ou seja, é o que você falou, o cara está aqui embaixo, mas ele tem uma chance de crescer na empresa, por causa de R$ 50 a mais numa outra empresa, que quando você olha, e eu discuto isso muitas vezes com pessoas que pedem demissão, falo assim, cara, mas você olha lá, olha a outra empresa, olha essa aqui tem uma estrutura, ela é grande, ela pode crescer, lá você é uma empresa pequena, que você vai entrar, vai ganhar esses R$ 100 a mais e vai continuar aí o resto da vida. Você está jogando 5, 6 anos de sua carreira fora, por causa de R$ 100 por mês, e a pessoa vai, é impressionante isso. É verdade. E aí, no caso, aí eu fui para lá, fiz esse treinamento, e aí entrou no mesmo esquema. Eu entrei lá como operador júnior, aí a carreira vai subindo, eu fiquei 4 anos nessa função, né? E a próxima opção era para eu ir para a área de sistemas. Aí você já tinha que ter o nível superior. Então, olha aquilo que você comentou, né? É você ter que pensar onde você quer chegar e o que você precisa fazer. Quando eu entrei na operação, eu comecei a fazer engenharia na faculdade. Né, que era meu sonho de criança, assim, fazer engenharia. E quando chegou nesse ponto, eu estava lá na operação e o meu curso de engenharia naquela época, a maioria dos cursos eram integrais, e quando era noturno, era 1 ano a mais. Sim. Então o curso de engenharia eram 6 anos, se fosse à noite. Então eu peguei um curso integral, porque você trabalhava à noite. Mas era uma loucura. Imagino. Assim. E aí, quando eu fechei o primeiro ano, eu peguei DP nas 2 matérias que eu emendava. Eu saía do serviço às 7 da manhã e já ia direto. E entrava às 7h20. Cálculo integral e você pegava eram 2. E você começava a trabalhar que horas? Eu entrava meia-noite. Tão cedo. E trabalhava às 7. E na verdade eu tinha que sair antes. Porque se eu saísse às 7 nessas aulas, eu não chegava na hora. Chegava. E tinha uma certa flexibilidade. Mal dormia, né? Mal dormia, então não dormia. E aí, quando terminou o ano, eu estava com essas 2 DPs, e na faculdade tinha um negócio de pré-requisito, que você não podia fazer cálculo 2 se você repetisse no cálculo 1. Né? E aí, o que eu fiz? A próximo degrau dentro do banco era esse concurso de analista de sistemas, que você precisava de ter o superior, tá no último ano do superior. Aí eu pensei assim, quando eu vou chegar nesse último ano? Porque assim, já eram 5. Viraram 6. Não virou porque eu fiz no fiz de ouro. Mas era assim, eram 5 anos. E eu tava levando DP, então eu falei assim, ia virar uma salada. Né? E aí que eu fiz? Eu falei assim, tô na tecnologia. Fiz um curso de 3 anos de processamento de dados. Legal. Troquei o curso. E aí o pessoal fala, foi planejado? Não, também. De um certo ponto foi. Foi uma necessidade. Mas foi uma necessidade, foi meio empurrado, não foi um negócio pensado. Era o que eu mais gostava? Não era. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn, quem assistir quiser dar uma olhada, que eu falava assim... Depois a gente põe o link dele aqui. Que eu falei assim, fazer o que gosta ou gostar do que faz? E eu fui pro gostar do que faz, porque se eu fosse fazer o que gosta, eu faria engenharia. Sim. E aí eu falei assim, eu posso gostar disso aqui também. Então foi uma opção gostar da tecnologia, não era apaixonado. Sim. Na verdade, nunca fui. Né? E aí eu fui para tecnologia simplesmente porque acabava mais rápido. E aí você tinha a chance de ser isso. E aí quando eu estava no último ano da faculdade, então foi meio, apesar de não, você fala assim, aconteceu redondinho. Sim. Quando eu estava no último ano, prestei o concurso, também era um concurso muito concorrido, e aí eu volto a frisar essa história do investimento que as empresas faziam antes e não faz. Aí meu salário já tinha subido um pouquinho, o salário de operador, prestei o concurso, pasmem vocês nos dias de hoje. Eu fiquei 8 meses fazendo o curso das 8 às 18. Dentro da empresa. Parei de trabalhar, 8 meses fazendo o curso, sendo que 2 meses dentro da IBM. É um investimento que as empresas não fazem. Então era um investimento assim, imagina você pegar um colaborador, na época, se eu fosse traduzir por dia de hoje, talvez como operador já ganhasse ali uns 5, 6 mil, né? E... deixar esse cara 8 meses... 8 meses parado, só fazendo o curso.
É um investimento difícil hoje. Hoje, assim. E aí, nessa história toda, assim, você ficou uns bons quantos anos no Bradesco? Aí eu fiquei nessa história, eu fui para de sistemas, né? Fiquei mais 8 anos lá, então somando tudo deu 14 anos De Bradesco. do Bradesco. É uma carreira, né? Uma carreira. E sempre essa visão de aonde eu quero chegar, né? E aí eu estava numa situação relativamente estável, estava reconhecido, mas tinha algumas questões de dificuldade que as empresas têm, né? Que as empresas, que basicamente, quando se fala de promoção, e eu fui gestor por muito tempo, então basicamente você tem uma grana na mão e você tem um time. Tem um time. Então se você achar que todo mundo merece, você não tem grana para todo mundo que merece. Então você vai pela meritocracia, você vai nos que mais merecem. Sim. E aí eu tinha sido preterido, sabe? Aquele cara que começou comigo, que ele tinha sistemas, eu também tinha, e tinha 2 vagas, deram pra ele, não deram pra mim, eu falava assim, pô, ele merece pra caramba. Pô, ele merece. Mas eu também mereço, por que eu não fui? E comecei aquela certa... Falei assim, tá. A empresa, à medida que você vai ficando, né, vão acontecendo coisas assim que você às vezes não concorda, né? Então, eu trabalhava no Bradesco nessa época, né? Então eu estava nesse dilema aí, né? De promoções que aconteciam, aí eu não achava que a carreira estava andando da forma que eu esperava, né? E aí eu vou contar uma história de uma menina do Itaú que aconteceu depois, anos depois. Que depois do Bradesco você foi pro Itaú. Eu fui pro Itaú, isso. E aí quando eu estava para sair do Itaú, essa menina um dia, até um contexto antes de eu saber que eu ia sair do Itaú, essa menina chegou para mim e falou assim, não, Rogério, eu acho que você fala essas coisas, né, para fazer moral, para fazer média, né? E eu falava, não, realmente eu penso assim. E do que ela estava falando? Que eu sempre dizia que é assim, se eu estou insatisfeito com o lugar que eu estou, eu tenho algumas coisas para fazer. Então, uma das opções olha, eu sou muito melhor do que eles estão aproveitando aqui. Então, se eu acho sendo subaproveitado. Estou subaproveitado. Então, se eu estou subaproveitado, significa que tem um monte de gente no mercado louco para me contratar. Né? E aí, então, o que eu faço? Eu vou para o mercado, simples assim. Né? E aí, agora, se eu vou para o mercado e percebo que o mercado não está tão atrativo assim, então eu tenho a opção de falar assim, não, então aqui tá bom, aqui não tá tão ruim. Às vezes a gente tá com a impressão que aqui tá ruim e não tá. Então se eu tiver muito bom e o mercado tá tão assim sedento por isso, então eu vou ter um monte de oportunidades. Se essas oportunidades não aparecem, a minha tendência então eu vou ficar até eu achar uma outra oportunidade. E era sobre isso que ela falava, que eu falava isso para fazer moral. Eu falava assim, não, Ieri, você tem aqui 12 anos de banco, falta não sei quanto tempo para se aposentar, você não vai sair. E eu falei assim, se eu achar uma oportunidade para sair, eu saio. Sim. Né? E no Bradesco aconteceu isso. Então, quando eu cheguei nessa situação, eu falei assim, tá, eu tenho uma projeção aqui no Bradesco, mas eu tenho que olhar oportunidades fora. Então, eu liguei minha rede de contatos, né? Então, tinha alguns conhecidos que trabalhavam no Itaú, né? Então, eu falei, tô querendo sair do banco, parará, e rapidamente eu saí. Nessa época eu tinha acabado de casar, eu tinha casado em janeiro, né? E em julho eu fiz essa transição, e aí eu saí do Bradesco e fui pro Itaú. Quantos anos no Bradesco mesmo? Então eu fiquei 14 anos no Bradesco e foram 12 anos no Itaú. Uma carreira inteira, né? É uma carreira inteira. Deixa eu pegar um ponto aqui, porque isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com alguns amigos meus, principalmente pessoas da nossa idade, mais ou menos assim, né, Rogério? A gente ainda tem na cabeça assim, a minha carreira são 30 anos, eu vou trabalhar 30 anos. Eu tenho alguns amigos que se viram no exército comigo, e alguns ficaram na carreira militar, e eu falo muito com eles falam, e alguns já estão aposentados, né? Porque na carreira militar você aposenta com 30 anos. Eu falo, gente, a gente tá novo demais para aposentar, né? O pessoal acha que não existe mais essa história de carreira, igual você ficou 14 anos no Bradesco, 12 no Itaú, praticamente tá aposentado. E aí você sai do Itaú para fazer o quê? Na saída do Itaú, eu falo assim, né? Cada decisão, eu sempre comentei isso, é um Y, né? Então, quando eu saí do Bradesco e vim para o Itaú, você consegue saber o que aconteceu na sua perna que você escolheu. Mas você não faz a menor ideia do que aconteceria no outro caminho. Por exemplo, quando eu deixei engenharia e fui para TI, você deixou o mundo ali. Eu sei o que aconteceu em TI, eu não consigo medir o que aconteceria se eu tivesse ficado em engenharia. Sim. Né? E o fato é que tem gente
ou porque é menos confiante, ou porque tal, que quando ele começa a trilhar esse caminho, ele começa a achar que a outra perna Era seria melhor. melhor. E você não faz noção, né? E o fato é que quando eu fui para o Itaú, a história foi bem diferente, porque toda a formação eu recebi no Bradesco, e o Itaú foi uma fase de entregas, né? Então eu já entrei como sênior no Itaú, né? E aí o Itaú tinha uma estrutura bem diferente de carreira. O Bradesco ele tem uma estrutura, tinha na época, uma estrutura assim, o contínuo virou presidente. Isso, é um valor da Era um empresa. valor, o Amador Aguiar era contínuo, virou dono do banco, né? Os caras, então tinha isso. E o Itaú é completamente diferente. Sim. Ele vai mais assim de buscar um profissional de faculdades de primeira linha, sim, que eu não tinha faculdade de primeira linha. Mas você tinha experiência. Mas tinha experiência. E normalmente os caras de faculdade de primeira linha no Itaú, pelo menos na minha época, eles tinham um plano de carreira diferente. Tinha lá programa A, programa D, programas que eram programas de trainee diferenciados. Que os caras conseguem chegar num nível que você que entrou aqui, você não consegue chegar nunca. E eu já sabia. Então eu faço essa introdução para falar por que chegou uma hora que eu travei, né? E isso é um ponto interessante, né? Porque apesar da nossa época a gente ficava muito tempo na mesma empresa, né? Você poderia ficar muito tempo na mesma empresa aproveitando oportunidades, ou seja, renovando, se reinventando dentro da mesma empresa. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Eu entrei como digitador, teve amigos meus que ficaram digitador 10 anos, que a amiga minha que me chamou, ela ficou 10 anos como... E você foi subindo. Né? Eu fui galgando coisas. Então, mesmo dentro da mesma empresa, você pode ser um intraempreendedor, sim, né? E ficar buscando... Não, e aí é que eu acho que é a questão da carreira em si, né? A diferença, você pode fazer carreira dentro de uma empresa. Agora, quais são as atitudes que você tem, quais são as formações que você busca, qual é a entrega que você faz, é que vai determinar se ali dentro você constrói uma carreira efetivamente ou, né, você vai simplesmente deixar que a empresa decida se você vai ser promovido ou não, né? E aí me diz uma coisa, pelo que você falou, você começou a carreira mais ou menos lá pelos 20, né? Aí, 26 anos de banco, você já estava lá pelos seus 40 e poucos ali, que a gente sabe que, infelizmente, nós vamos falar disso daqui um pouco, o mercado começa a olhar com uma cara meio torta, né, para quem está acima dos 40, acima dos 50, principalmente hoje. E aí você sai de duas potências, né, bancos líderes no mercado, grandes empresas, e vai fazer o quê? Arrisca? Olha, quando eu decidi sair do banco, eu tava, além de sair do banco, eu troquei de cidade, porque eu saí de São Paulo e vim para Ribeirão Preto. Né? Eu comecei no Bradesco com 18, então quando aconteceu isso eu já estava ali com meus 43, batendo no 42, 43, eu não lembro exatamente, mas estava meio por ali. Né? E eu fui no meu cardiologista, porque assim, como eu estava trocando de cidade, eu falei, deixa eu fazer um último check-up aqui com o meu cardiologista, né? E eu contei essa história para ele, ele falou assim, Rogério, como tá a sua cabeça? E eu falei assim, cara, eu tô muito tranquilo, porque na verdade eu sou tranquilo por natureza. Sim. Então eu falei assim, eu tô assim, numa paz assim, né? Eu acredito muito em propósito, eu tenho muita fé em Deus, então eu falo assim, Deus direciona, né? Depois eu vou falar especificamente sobre essa questão da capacitação que Deus nos dá, a gente reconhecer isso e onde isso nos leva. Então eu tava muito tranquilo. E ele falou assim, Rogério, se fosse eu tava tremendo, eu tava tremendo, né? E aí o que aconteceu? Até voltando na história dessa minha amiga lá, que falava que eu falava, você é garganta, você fala isso aí, se aparecer você não vai, porque você não vai deixar a aposentadoria que você tem aqui no banco, por conta disso, né? E aí eu tava lá no banco um dia, chegou um amigo aqui de Ribeirão, que ele tinha trabalhado comigo há muitos anos atrás, lá no próprio Itaú, né? Basicamente, falando bem rapidamente, naquela época eu trabalhei muito com aquisições de banco dentro do banco, né? Então, era uma época que o Itaú estava comprando, né? Estava todo mundo comprando todo mundo. Então, quando você comprava um banco, tinha uma área de TI que fazia a transição. E a minha área era que fazia essa transição, fusão de bancos. Né? E aí uma equipe de TI do Banco do Estado do Paraná prestava serviço, porque os sistemas dele começavam a morrer, a equipe ia ficando ociosa, e aí a gente meio que alocava equipes do banco comprado para fazer serviço para o Itaú. Né? E esse cara, ele era coordenador da equipe que prestava serviço para mim, do Banestado que prestava serviço para mim. A gente ficou uns 2 anos trabalhando junto, e nesse meio de tempo,
ele saiu do Banestado e veio trabalhar aqui na Rodonaves, aqui em Ribeirão Preto. Nossa, um negócio completamente diferente. E ele já estava 6 anos aqui, então foi um tempo assim longo. E a gente tinha uma amizade, quando ele ia para São Paulo, a gente almoçava junto, e um dia ele almoçou com o Rogério. Era final de novembro, e ele falou assim: Rogério, posso jantar na sua casa? Eu falei: vamos, né? Aí foi jantar em casa e ele falou assim: tô precisando de um cara que nem você lá em Ribeirão. O que você acha? Eu falei: filho, não faço a menor ideia do que eu acho. Não conheço nem a cidade direito, assim, não conheço a cidade, não conheço a empresa, não conheço nada. Né? E eu falei: eu tenho uma carreira estável, né? Estável. Família estabelecida. Eu tenho 8 anos para frente para eu aposentar, era uma conta assim, 8, 10 anos para eu aposentar, né? Tinha uma aposentadoria bem diferenciada no Itaú, que era um pilar bem importante. E eu olhava para isso e falava assim: cara, é uma decisão assim muito complexa. Então aí ele combinou alguns passos. Então o passo foi: eu vim aqui em Ribeirão conhecer, né? Aí em janeiro ele me contratou para fazer uma consultoria na Rodonaves. Então eu fiz uma consultoria de tecnologia. E ao final dessa consultoria, quando eu entreguei o relatório para o Rogério: a proposta é essa, venha, é você que implanta. E eu olhei e falei: uma decisão difícil. Eu tinha algumas contas para fazer do ponto de vista do Itaú, se valia a pena ou não. Eu fiz as contas, entendi que realmente eu estava também num teto. Eu já tinha chegado no teto. Naquela estrutura que eles tinham ali, né, de quem vem de escola grande tem vai. Então, assim, era difícil alguém na minha posição galgar um cargo de gestão, alta gestão, era bem difícil. Né? E na Rodonaves eu vinha para assumir a área de tecnologia. Então, realmente era um desafio, né? Eu sempre fui de desenvolvimento, e quando eu vim para a Rodonaves, aumentava o escopo, porque além de desenvolvimento, eu cuidaria da parte de infra, suporte, né? Que eram áreas que eu conhecia mais como usuário do que como gestão, né? Então, realmente, eu tinha uma oportunidade de crescimento, de conhecimento, um monte de coisa. Então, eu avaliei a oportunidade e achei muito interessante, né? Mas interessante em que sentido? Né? Naquilo que a gente conversou, de sempre estar olhando possibilidades, você olhar e fazer uma avaliação fria, né? Aonde eu estou, que possibilidades eu tenho aqui. A grande recompensa que eu teria profissionalmente no Itaú era a aposentadoria. Sim. Meu alvo era aposentar. Que não passava pela sua cabeça naquele momento. Né? E na Rodonaves não, era uma oportunidade realmente de crescimento, né, de estudar. Eu precisei abrir mão de decidir algumas coisas, né? Sim. Eu trabalhava, quando eu saí lá de São Paulo, eu estava 10 anos no mundo acadêmico também. Né? Então eu dei aula na Uninove, dei aula no Mackenzie, né? Então eu estava nessa, e era uma coisa que eu gostava muito, né? E foi uma coisa que eu tive que abrir mão, porque quando chegou aqui em Ribeirão, não encaixava nem pela carga horária que eu tinha na nova função, né? Porque era uma operação 24/7, então bem complexa. Às vezes consumia noite, consumia fim de semana, então foi uma fase, né? E aí, então, e nessa época, a questão do etarismo, por exemplo, no banco, e naquela época era mais comum, né? Já existia um etarismo meio disfarçado. Por exemplo, essas funções, esses caras que vinham de programas especiais, tipo programa A, tal, tinha limite de idade. Porque, por exemplo, o programa A, eles pagavam uma pós-graduação para os caras nos Estados Unidos, uma de 2 anos. Então, o cara ia há 2 anos nos Estados Unidos e voltava já no nível de gerente, superintendente. E ali tinha um corte de idade. Sim. Então, isso já existia. Já né? existia. Então, por exemplo, eu cheguei no Itaú com 30. E o programa A, por exemplo, eu já não passava no critério porque eu não tinha feito faculdade de primeira linha. Tá? Mas dos que tinham faculdade, quando batia nos 30, eles já não estavam aptos, porque eles queriam um tempo de retorno maior depois do investimento. Então tinha essa característica. Na migração aqui para a Rodonaves, isso não pesou, e eu acho que a Rodonaves também nem leva muito em conta, não é uma empresa familiar. Sim, né? É diferente. Então realmente foi uma mudança de cultura, foi uma mudança de cidade, foi uma bênção para minha família, por exemplo. Você consegue ver muito mais a família, eu passo por isso também na minha mudança para cá. Então foi uma coisa bem interessante. Assim. Deixa eu pegar um gancho, porque eu acho que, de certa forma, você ainda tem uma perna aí na carreira, que foi depois de sair da Rodonaves e empreender também, de certa forma, já
mais próximo dos 50 anos, mas como você começou a falar do assunto etarismo, que é um dos assuntos que nós vamos falar, porque nosso tema aqui é falar de você assumir as rédeas da sua carreira, mas também falar de como isso pode acontecer depois dos 50, né? Porque às vezes a pessoa fala, tem 50, não dá mais. E não é bem assim, né? A gente ainda tem muita carreira pela frente. Como você já pegou esse gancho, já falou alguma coisa de etarismo e dessas mudanças de carreira, queria já entrar um pouco nesse assunto, aí você conta essa sua transição para o empreendedorismo, já contando disso. A gente percebe, né, e aí eu quero pegar um gancho aqui de como nós nos conhecemos. A gente se conheceu mais ou menos em 2017, 2018, por ali, numa época em que eu postava bastante no LinkedIn e tinha desenvolvido, surgiu do nada, uma coisa que não foi uma coisa planejada, surgiu do nada lá o movimento Estrela do Mar, que era uma forma da gente tentar ajudar quem estava desempregado, né? A ideia central do movimento era que você está empregado, está tranquilo, né? Está com a sua mente em paz, mas tem um outro lado, uma outra pessoa aqui do seu lado, com características às vezes parecidas com a sua, mas essa pessoa está desempregada, naquele momento uma crise grande, que pessoas estavam ficando 1, 2 anos desempregadas, a gente sabe como que isso mexe na cabeça, seu médico te perguntou isso lá atrás, tem pessoas que não conseguem, e é difícil, a gente sabe, e aí a ideia do movimento era essa, né? Era a gente ajudar essas pessoas a se recolocar no mercado de trabalho, mas mais do que tudo ser alguém para ouvir essa pessoa, conversar com ela, né? Acalmar essa pessoa e ajudar essa pessoa nesse processo. E foi aí que nós nos conhecemos. E a gente percebe, né, desde aquele momento, e isso foi uma coisa que depois eu me aprofundei muito nesse estudo sobre isso, essa dificuldade, né, esse conceito que a sociedade como um todo e o mercado de trabalho mais ainda tem com as pessoas acima de 40, de 45. Eu sempre falo isso, né, cara? Você começou a trabalhar com 18. Quando você fez essa transição de sair do Itaú, você estava com 42. Você não está nem na metade da sua vida profissional. Você ainda tem mais 20 anos de mercado. E você acabou de falar, ó, lá no Itaú isso já era uma questão, né? E acima dos 40 e pouco já era uma questão. Então eu queria que você já falasse um pouco dessa sua experiência depois de sair da Rodonaves e empreender, mas já abordando um pouco essa coisa de como a gente tem que tomar a rédea da carreira, independente da idade, né, para a gente seguir crescendo. Não, legal. Tem uma coisa que eu tenho conversado ultimamente com os amigos, né, e o pessoal da igreja, assim, a gente usa uma, vamos dizer assim, a gente tem uma lente cristã, né, por uma questão de formação minha, né, e a gente estava falando o seguinte, a gente estava conversando esses dias com o pessoal da igreja, ela falou assim, cara, aonde que Deus estabeleceu a aposentadoria? Essa é a minha pergunta. Da onde que nasceu a aposentadoria? Né? E eu acho que a aposentadoria é uma coisa da modernidade, porque na época, cara, não tinha aposentadoria. A gente vê a história de Jacó, de Abraão, não tinha aposentadoria. Na verdade, tinha uma transição. Então você saía, por exemplo, lá era um trabalho agrícola, braçal, então é lógico, eles tinham os filhos, então ele transicionava o braçal mais pesado do pai para o filho, mas o cara não saía da operação, o pai continuava na operação. Ele era o CEO do negócio. Ele era o CEO, entendeu? E aí quando que ele saía, ele passava o cargo de CEO pro primogênito? Quando ele estava para morrer. Era por ali, né? Então realmente, assim, eu acho, para mim aconteceu isso na minha carreira. Então, na verdade, assim, você não aposenta, você troca de funções, né? E aqueles que conseguem trocar a função empresarial com a função de curtir o Himalaia, de viajar pela Europa, maravilha. Meu amigo Edgar e Madalena, amigos lá do Bradesco, eles estão fazendo uma turnê pelo Chile. Falei, Edgar, caramba, eu saí do Bradesco, você aposentou melhor que eu, você tá nessa... a gente às vezes pensa isso. Eu ainda não trabalho. Eu comentei essa história de que eu tenho alguns amigos que trabalham, né, que ficaram na carreira militar e hoje estão aposentados, com a minha idade aposentados. E aí eles ficam... um dia desse, um desses estava viajando, estava no sítio, né? E aí a gente, né, por que eu não fiquei, né? A gente às vezes pensa assim. Mas, por outro lado, eu não me vejo, na idade que eu tenho, aposentado, não conseguiria, eu ficaria louco, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar, né?
essa questão da transição para o empreendedorismo, eu já tenho uma outra visão. Tem um amigo meu lá do Itaú, né, que ele colocou uma frase, eu já falei para ele no LinkedIn, né, no LinkedIn sobre que eu puxei para mim esse conceito que ele criou, né, que a gente estava ali bem empregado no Itaú, né, salarinho bom, tal. Ele até ganhava mais que eu, que ele era supervisor, eu não era ainda. Então ele ganhava mais que eu, tal. Então ele sentava comigo e falou: Rogério, pensa bem, nós dois, né, nós somos inteligentes, né, bem formados, né, fizemos faculdade, experientes, temos um bom emprego, né? E o meu amigo, que era o mais burro lá do colégio, ele não conseguiu terminar o colégio, e aí ele começou a vender bexiga, sabe aquelas balãozinhas, balão, né, aquelas bexigas, ele começou a empacotar bexiguinha, começou a vender em 99, hoje ele tá milionário e nós estamos aqui. Cara, não sei se você já viu, tem um canal de comédia no YouTube, ele chama Embrulha pra Viagem, não sei se você já viu ele. É um canal bem legal. E eles têm um personagem, que você contou, eu veio o personagem na minha cabeça. Eles têm um personagem que chama Burrão. E a história é o seguinte, são vários amigos que estudaram juntos, e esse Burrão, ele ficou na quinta série a vida inteira, ele nunca passou da quinta série. E aí ele encontra depois os amigos dele mais velhos, e todos formados, só que o Burrão é milionário, porque ele tem a empresa dele. A teoria do Zoldan, que é esse meu amigo do Itaú, é essa, né? Aí falou assim, sabe, Rogério, o que acontece com a gente? O que matou a gente é que a gente sempre foi bem empregado. Boa frase. E ele falou assim, e o bom emprego te impede de ficar rico. Você não vai ficar rico. O bom emprego... É uma forma de pensar que a gente às vezes não pensa, mas é verdade. E ele falou isso, faz 20 anos que ele me falou isso, e eu de vez em quando eu replico isso no LinkedIn. Então realmente é isso, quando você se encaixa numa empresa... Eu falo que você fica preso numa gaiola de ouro, né? Tudo é bonito, o salário é bom, aí você fica presinho ali naquele lugar. Eu falo assim, Fabiano, que Deus, ele te dá, quando ele te cria, ele te dá um conjunto de dons e ferramentas. Sim. Então, por exemplo, você gosta de tocar violão. Sim. Eu toco violão também. Isso é um dom que você tem e tem muita gente que não tem. Sim. Então, você pode pegar esse seu diferencial e fazer isso virar grana. Sim. Então, tem um monte de gente que transforma esse talento em grana. E tem um monte de gente que não transforma esse talento em grana. E o que não transforma não quer dizer que ele está errado. Porque também ele só não tem esse talento, ele tem outros. Tá? Mas alguns, e aí você pode ver que às vezes o cara não é nem tão talentoso quanto você, e o cara... Verdade. Na música isso é muito claro. E você ali, ou seja, você não usou esse talento. Então o que eu estou dizendo? Que Deus te dá esse conjunto de talentos, e quando ele te dá um talento, ele tem essa missão de você, ele já criou essa capacidade no homem para ele gerar riqueza. Mas uma riqueza transbordante, não uma riqueza só para si, mas uma riqueza que seja suficiente para ele abençoar a sua família, a sua geração e até a sociedade. Sim. Então, Deus te dá essa capacidade. E aí o que acontece? Ele te dá isso aqui de capacidade. Aí você entra numa empresa que usa isso aqui da sua capacidade. E ele ainda te paga menos do que aquela sua capacidade vale. Então você fica com uma força ociosa gigante. E às vezes você não olha para isso. Você não olha para essa... E aí você deixa de ser esse gerador de riqueza, né? Que você poderia ser. E eu queria pegar um gancho do que você está falando, porque assim, eu acredito que você falou sobre isso, sobre essa coisa ir transicionando a sua função. A grande vantagem que profissionais sêniores têm é esse conhecimento, é essa história. Né? Por isso que eu gosto aqui no podcast, contar a história. Né? A história, ela às vezes fica, o cara está ali só contando a história dele. Não, ele está mostrando que é o seguinte, para ele chegar aqui, tem uma história. E todos os conhecimentos que você tem aqui vieram dessa história.
que é o que você falou. Às vezes, se você tivesse tomado um outro lado no Y, seria outra história, né? Você tomou esse lado do Y e chegou nessa história. Por isso que eu gosto da história, porque a história nos diz assim, tá bom, você chega hoje com a sua idade como uma pessoa que passou por todas as experiências, empreendeu próximo dos 50, e hoje pode falar com pessoas, que aqui, né, um dos nossos objetivos no podcast é falar com pessoas mais jovens que estão definindo a sua carreira, mas também falar com pessoas da nossa idade, que são aquelas que ficaram presas na gaiola de ouro, nesse pedacinho que você falou, e que hoje, ou porque a empresa quebrou, ou porque a empresa mudou, ou porque a profissão dele deixou de existir, ou porque, né, alguma coisa aconteceu, essa pessoa hoje está assim, com 45, 50, 55 anos, pensando o que eu vou fazer da minha vida. E com um medo enorme de falar, vou empreender, ou vou mudar de carreira, ou vou aprender uma coisa nova. Né? Eu acho que esse é um dos objetivos aqui. Então, trazendo para esse nosso mundo hoje, você é um cara de TI, de uma área que, se você dormir 6 meses, você fica... Já era, você fica completamente desatualizado. Como que nós, profissionais acima de 50 anos, e aí entra uma coisa que você já falou aqui, network, né, entra o LinkedIn, que é uma coisa que a gente quer conversar também, entra toda essa experiência, esses relacionamentos, como que nós, né, profissionais desse momento, dessa idade, podemos nos manter ativos, mais do que ativos, relevantes, nesse mundo que muda o tempo todo, que eu, particularmente, tenho ficado muito assustado com tanta mudança. Então, quando eu estava quando eu falei, né, que quando eu vim para Ribeirão, eu não senti realmente, eu até entendo, faz tempo que eu saí da Rodonaves, mas era uma empresa diferente, assim, uma empresa que realmente uma visão bem interessante, assim, de pessoas, assim, né, uma empresa familiar, então tinha uma cultura bem diferente, então eu realmente não senti nada. Quando eu estava ali no meu quinto, passando ali quinto ano e pouquinho na Rodonaves, a coisa começou eu comecei a perceber que meu ciclo estava meio que fechando, né? E nessa época eu já comecei a distribuir alguns currículos, pensando em possibilidades, né? Sempre assim, você chegou num certo, você começa a medir que você chegou num certo ponto. Às vezes o que acontece é o seguinte, o pessoal espera acontecer para se mexer. Perfeito. Né? E aí eu tava meio olhando o que estava acontecendo, tal, olhando meio para a região. E um amigo de São Paulo, ele me falou de um processo de seleção, uma vaga de CIO, que era a função que eu tinha na Rodonaves, né? E para trabalhar numa empresa lá de São Paulo. Né? Tinha essa história de voltar para São Paulo, mas a questão é o quê? Já bateu na idade. Porque eles buscavam um executivo com até 45 anos. E eu já tinha 46, 47. Você vê que um indicador burro, né? Você tem todas as coisas, mas por causa de 2 anos, você já não serve. E aí falou assim, não, a gente está até flexibilizando, vamos ver se talvez dê, tal. Eu até entrei no processo, não avancei, eu acho que nem me chamaram. Sim. Então, e aí você não sabe, assim, efetivamente você não sabe qual foi o ponto de corte, pode ser perfil, pode ser, porque sempre é assim, né, e às vezes a pessoa, né, eu te falei desse conjunto de dons que Deus te dá, e às vezes se você vê você ser rejeitado, e você começa a dilapidar, ou não é dilapidar a palavra certa, mas você começa a desconsiderar o seu conhecimento, né, ou subestimar seu conhecimento porque você não passou num processo. E às vezes é só uma questão de adequação. Os caras estão buscando um perfil X, você um perfil Y. Nessa empresa, o perfil Y era idade, mas podia ser outra coisa. Mas, assim, de fato, foi a primeira, assim, uma relação direta, uma citação direta de questão de idade. O cara que me falou assim, ele procura um cara até 45 anos, eu já tinha 47. Né? E quando eu saí da Rodonaves, aí foi um choque mais, porque assim, logo que eu saí, 2 amigos aqui de Ribeirão já me procuraram e falaram, Rogério, cara, eu não sei quanto você ganhava, não sei se você quer voltar para São Paulo, não sei o que você quer fazer, mas eu tenho uma posição para você, se de repente bater, né, e só que nesse e-mail eu mandei um monte de currículo, né, então assim, mandei assim, vamos falar talvez 500, 800, era muita coisa, né, mandando muito currículo, participei de algumas entrevistas, aí você começava a ter que abrir por umas coisas assim, mudar de estado, mudar de não sei o que eram umas coisas muito traumáticas, assim, né? Eram as possibilidades que apareciam.
nesse ponto, eu comecei a achar que a idade estava fazendo diferença. E eu não sei que eu não sei não, na verdade eu sei como que funciona em muitas profissões, mas em tecnologia é muito comum e até faz sentido você associar um cara velho à desatualização. Sim, porque é muito rápido. Porque é muito rápido. E eu falo assim, eu não posso ser ignorante de achar que não é, porque na verdade é. Porque assim, um cara que nasceu nas tecnologias novas é diferente. E não quer dizer que o cara mais velho seja desatualizado. Não quer dizer de jeito nenhum. Mas a cabeça é outra. Mas a cabeça é outra. Então, assim, eu entendo. Então, assim, eu sempre defendo que na questão da empregabilidade dos 50 a mais ou dos 40 a mais, o cara ele tem que se reinventar mesmo. Porque não adianta, é igual aquelas... Não vou falar isso não, que não posso falar isso. Tá, conta outra história então. Não, eu não posso perder, eu vou falar. É aquela assim, às vezes você pega, por exemplo, uma mulher de 60 anos, muito bonita, sim, né? Com os seus 60 anos. Uhum. E você pega uma mulher de 60 anos querendo ser bonita, é diferente. com visual de 15 anos. Perfeito. Ela quer ficar com jeitinho de 20 anos. Ou seja, você deixa de valorizar aquilo que é bonito em você, por exemplo, sua experiência. Isso que é bonito, né? E eu tinha uma propaganda, não sei se era da Avon ou da Natura, que falava assim que cada beleza tem sua idade. E mostrava mulheres bonitas em cada idade. Exato. Né? Então, por exemplo, você tem que entender o seu perfil e o valor do que você tem com as características que você tem, inclusive a sua idade. E foi isso que eu precisei fazer. Né? Então, basicamente, eu saí da Rodonaves, entrei na operação de TI, de uma outra empresa, continuei na operação de TI, e a grande reinvenção, como eu te falei, né, tem muita gente que tem uma carreira planejada, tem uma vida planejada. Uhum. Eu tenho uma vida assim, o planejamento assim, não vou nem falar de planejamento. Esse planejamento de longo prazo não é uma característica forte minha. Sua. Então eu faço. E você tem que valorizar essa característica que você tem. Eu faço no método, não porque seja meu jeito. Sim, eu faço mais no método. Por exemplo, meu dia a dia, eu preciso de organização, então eu tenho que travar, eu fico meio bitolado no método, porque se for deixar pelo natural, desorganiza tudo. Né? Então, quando eu falo de carreira, as coisas não foram tão pensadas, mas eu estava nessa empresa, teve uma mudança econômica na época, eles me dispensaram, e aí eu estava no seguinte cenário. Eu estava ali, eu saí em julho, a minha aposentadoria do INSS era em outubro, eu tinha uma outra aposentadoria que eu tinha carregado no Itaú, que vinha lá mais ou menos quando eu tivesse 55, então estavam 7 anos para frente, uns 4 anos para frente, e aí eu comecei a... O que eu vou fazer nesse tempo? O que eu vou fazer? Aqui? Mas é assim, é uma coisa pensada, eu falo assim, tá, o que eu tenho que vale? Porque você tem, e às vezes você tem coisa que vale mais do que o que você usou na sua carreira a vida inteira. Então a questão foi mapear isso, né? Nessa época que eu mergulhei muito no LinkedIn, né? Comecei a entender, e basicamente é aquilo que você falou, é olhar aonde eu quero chegar e o que eu preciso para isso. Né? Então, por exemplo, a transição minha da área de operação de TI para a área de venda de tecnologia de TI, que é o que eu faço há 8 anos, para mim foi uma experiência, foi uma surpresa muito agradável. Né? Porque, por exemplo, nesse tempo que eu estou nessa área, eu fiquei olhando para lá e falei assim, cara, se eu tivesse entrado nisso antes, eu teria vivido uma vida mais tranquila, mais prazerosa e talvez com resultado melhor. Mas é aquela história do Y, você não pode pensar isso. Mas né? é a história do Y. Você comentou, né, que você teve uma experiência na área comercial e que uma hora você saturou dela. Saturei dela. Né? E eu tava no contrário. Então, assim, mas olhando para essa perna, eu falei, pô, eu gostei bastante disso. Então me dá uma flexibilidade e tal. Sim. Mas por conta também da soma, não é só a área comercial, é a soma da área comercial com a questão do empreendedorismo. E do conhecimento que você carrega dessa história toda de 30 e tantos anos, né, na área. Exatamente. Né? Então, olha só, eu poderia vamos pensar o seguinte, eu poderia sair da empresa, né, e falar assim, eu vou ser, sei lá, corretor imobiliário. É uma área boa. Muita gente atua nessa área. Só que assim, que conhecimento que eu levo, o que eu carrego? O que eu carrego? Então eu penso muito nisso também, né? Então eu tenho uma bagagem. Né? O que eu levo de experiência?
do que eu sempre trabalhei para uma área de corretagem. Sim. Foi muito pouco. Se eu fosse vender seguro, muito pouco. Muito pouco. Agora, a venda de tecnologia para mim, primeiro, eu comprei tecnologia há muito tempo, então eu sei como que funciona o processo de compra de tecnologia. Eu conheço muito de processo empresarial, porque eu trabalhei em grandes empresas. Uhum. Então você pode vender a solução para o cara. E eu vendo solução aplicada a áreas de negócio. Uhum. Né? Então é importante para qualquer carreira você olhar, por exemplo, eu estou desempregado. O que eu tenho e quanto vale o que eu tenho? Sim. E eu tenho muitos amigos que eu converso hoje, cara, que eu olho pro cara e falo, cara, eu tenho um amigo que ele tem um inglês fluente, e ele não consegue olhar para esse potencial e transformar. Você sabe, né? que você falou uma coisa, cara, muito interessante. Há muitos anos, né, eu abordo a questão de carreira, e não que eu tenha uma carreira perfeita, muito pelo contrário, cheia de altos e baixos, erros e acertos, e é isso que é a história é bela por causa disso. Mas ela tem dois momentos que, você contando a sua história, eu me identifiquei porque passei por isso. Tem um momento, muito lá atrás, que eu não tive a oportunidade de estudar quando estava mais novo. Comecei a trabalhar muito novo. Não tive a oportunidade de estudar. Fui estudar um pouquinho depois, já com alguns anos de carreira. E por que eu fui estudar? Né? Porque eu fiquei desempregado. E, naquela época, né, o curso superior ainda era um diferencial de mercado. E quando eu fiquei desempregado, eu não tinha o curso superior. Eu falei, gente, eu fiquei quase um ano desempregado. E falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? E essa primeira experiência de carreira, ela me diz o seguinte: eu preciso me formar, estudar, aprender sempre. Essa foi a primeira ficha que caiu. Eu preciso constantemente me renovar, conhecer as coisas. Aí teve um segundo momento na carreira, que foi o momento que eu, como você mesmo falou aqui, eu estressei do negócio, falei, não aguento mais isso aqui não é para mim mais, né? E aí eu fiz exatamente o que você falou, eu parei e pensei assim, tá bom, eu faço isso desde o meu início da minha carreira, eu já estou há 13 anos nisso, não aguento mais isso aqui, o que eu sei fazer que é bom? O que eu gosto de fazer, né? Que hoje eu uso pouquinho, mas que se eu fizer isso é algo que eu gosto, eu vou fazer. E eu descobri que era dar treinamento para as equipes, né? Que eu transformei nas minhas duas profissões, né? Que é ser um consultor de treinamento e dar aula. Foi a grande virada, assim, exatamente no que você falou, de parar mesmo e tentar entender assim, o que eu faço que é bom, que eu gosto de fazer e que pode ter valor. Que eu fazia gratuitamente dentro da empresa, dando treinamento para minha equipe, e que eu transformei em duas profissões, né? Então, perfeita essa sua colocação da gente parar e entender o que eu faço, o que eu sei, que conhecimento, que know-how eu tenho que pode ser transformado. E aquele momento que a gente se conheceu, Rogério, foi um momento de muito aprendizado para mim e me mudou muito como pessoa a história do movimento, porque eu entendi o seguinte, cara, não adianta, eu conheci muita gente que ficou desempregada, mas muita gente mesmo, que caras com formações muito boas, caras sem formação, caras com histórias muito boas, caras com histórias menores, pessoas assim completamente diferentes, e todas elas naquele momento, desempregadas, às vezes perdidas, sozinhas, sem saber para onde ir, né? E aquilo me mostrou algo que eu acho que você, de certa forma, abordou, e eu queria que você aprofundasse um pouco mais agora, que é a história assim, cara, eu tenho que estar constantemente aprendendo coisas novas. Na área de TI, que você falou, em 6 meses você fica defasado, né? Eu sempre tenho que estar buscando o próximo, né? Eu concordo com você, eu sempre falo de planejamento de carreira, mas se eu olho para a minha carreira, muitas coisas que aconteceram nela não foram planejadas. O fato de eu estar em Ribeirão Preto não foi algo planejado. Eu vim dar uma consultoria de 1 ano, que virou, por causa da pandemia, virou 2, porque depois virou 3, agora já tem 5, e eu estou aqui até hoje, e vou continuar aqui durante um tempo. Então não foi planejado, não era um objetivo que eu tinha. Então acho que o plano é importante, né? Para a gente olhar para frente, e aí eu queria que você falasse um pouco hoje sobre esse mercado de tecnologia e o que é, como ele está se organizando e o que é importante para um profissional como nós, né, mais experiente, olhar para se manter relevante.
Então é importante você ter um plano, mas o que vai acontecer não é o seu plano, é algo, né, muitas vezes inesperado. Não, eu assim, quando eu tenho conversado sobre isso, né, tem essa questão de visão realmente, tá? De você reconhecer o valor que você tem, né? Você falou do azul, qual que é o termo que você usa mesmo? Gaiola azul? É gaiola de ouro. Gaiola de ouro, né? É porque o cara fica preso, né? Ele acha que ele tá numa mansão ali, mas ele tá preso. Então, você tem esses caras presos na gaiola de ouro, mas eu falo também do cara que tá preso na gaiola de lata. Né? Ele tá preso na gaiola de lata. Né? E eu sempre dou uns exemplos, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que hoje ele foi pela essa área acadêmica em instituições públicas, né? Então ele é professor da USP, né? Pesquisador e tal, né? E ele quando ele fazia faculdade ele trabalhava de garçom. Então ele fazia faculdade e trabalhava de garçom. Então ele tem uma profissão que é uma profissão simples, com uma remuneração um pouco mais controlada, com teto relativamente baixo e definido, né? E definido, né? Porém, é uma transição para onde ele quer chegar. Então ele está fazendo isso olhando para frente, né? E eu dou um exemplo, por exemplo, se você pegar um caixa de supermercado, que ele contrata uma pessoa para ser caixa de supermercado, ela senta ali, ela tem aquele potencial que eu falei que Deus deu para ela, gigantesco, mas ela está ali sentada. E ela está ali sentada. Se ela fizer muito bem a atividade dela, é capaz dela ficar 10 anos ali. Fazendo muito bem a execução. E o salário dela, e aí ela vai estar na gaiola de lata. Né? E aí o que vai acontecer? Daqui 10 anos, o salário dela vai ter subido 10%, 15%. Então ela ganhava pouco e daqui 10 anos ela vai continuar ganhando pouco. Então essa é uma característica, você tem uma visão, né? E eu conheço, eu até na última vez que eu conversei contigo, eu falei de um amigo meu que era de tecnologia agro, que eu até falei que ele estava passando por uma questão de enfermidade, e ele até faleceu há uns 20 dias, aquele amigo que eu falei. Né? E ele era um cara que ele tinha uma visão, ele tinha 62 anos, e ele era assim, não, porque tá vindo uma tecnologia da Europa, tá vindo uma... Então ele tá sempre olhando para o que estava vindo, e fazendo planos de como ele poderia usar aquilo que estava vindo, que ninguém conhecia, nem ele, mas ele já se via como um cara que poderia disseminar uma tecnologia nova aqui no país. Então isso aí é visão. É visão. Então, um ponto importante que a gente fala é você sempre estar olhando primeiro. Você citou uma coisa que é a minha marca. O passo à frente. Eu vejo, e quando eu falo desse passo à frente, eu sempre comento com as pessoas que me procuram, falo assim, você tem que fazer um investimento, você tem que investir na sua carreira, mas você tem que fazer um investimento assertivo. Sim. Porque assim, eu tenho o exemplo de um amigo que ele faz curso, pós, não sei o que, tal. Então você vê o currículo dele engorda. Mas não tem nada. E a carreira dele não dá um passo para frente. Porque não é exatamente isso, não é isso que você... Sim, perfeito. Para mim, você tem que fazer um investimento o passo à frente. Né? E pelo menos assim, uma expectativa. Sim. Então, por exemplo, eu terminei a graduação e eu queria dar aula. O que eu faço para? E outra, eu fiz assim, qual que é o passo mais curto? Sim. Você viu minha decisão lá no Bradesco, a primeira? Sim. Eu estava num passo de 6 anos para terminar a engenharia. Eu peguei um prazo de 3, porque vai vir um resultado mais rápido. É o Y. Eu não sei, pode ser que aquela perna me levasse para o lugar, mas eu não sei. Mas eu fiz essa opção, né? E nesse caso da graduação, da pós, eu falei assim, tá, qual que é o caminho mais curto para eu me habilitar? E aí aconteceu o seguinte, eu terminei a pós em março, comecei a dar aula em junho. Sim. Então foi um passo. Ou seja, é um investimento efetivo. Efetivo. Aí eu estava lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos dando aula no nível superior. Aí eu falei assim, para eu ter assim um peso no nível superior, eu preciso do mestrado. Porque de vez em quando, você tem mestrado? Ah, não tenho, só tenho pós. Eu falei, tá, então eu fiz o mestrado. Sim. Quando eu fui falar, vamos fazer o doutorado, eu parei para pensar, eu falei, putz, será que vai me... Aconteceu a mesma coisa comigo, hoje eu faço doutorado, mas na época que eu terminei o mestrado, eu fiz análise e falei assim, será que vale a pena o doutorado agora? Para mim naquele momento não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Eu falei, não vai. Agora faz, né?
Meus amigos de mestrado, todos fizeram doutorado. E eu não fiz. Por quê? Porque o banco, ele não dava nem muita moral para o mestrado. Não Quanto dava, mais para o doutorado. né? O doutorado, assim, e tem uma questão, né, que, por exemplo, na empresa japonesa, quando na época do mestrado você pegava trabalhos científicos do mundo inteiro, então você pegava uns trabalhos do Japão e tava assim, doutor em tal, tal, pela empresa X. Então ele era um doutor numa empresa. Sim. E aqui no Brasil o cara é doutor de uma faculdade. Então aqui no Brasil tem muito essa cara de... É muito separado. O mundo acadêmico do mundo profissional, mesmo no curso de administração. Isso é impressionante. Então aí eu olhei e falei assim, cara, eu acho que não vale a pena, né? Então mesmo, por exemplo, quando os meus alunos de último ano na faculdade, eles terminavam, eu tinha uma disciplina de último semestre que era de orientação de carreira, eles diziam, o que eu faço depois? E eu sentava com eles e dizia o seguinte, o que você quer fazer? Né? Qual que é seu plano? Você é um cara que você está buscando empregabilidade na área, ou você é um cara que já está na área, você de repente já é um sênior na área, fez a faculdade para complementar? Como que está essa história? Porque dependendo, por exemplo, se o cara está buscando o mercado de trabalho, eu falo assim, eu acho que você tem que fazer um aprimoramento técnico que o nível superior não te dá. Então faz um curso técnico, faz uma certificação, investe nisso para dar... Especializa, né? Para dar peso técnico. Agora o cara não, o cara já trabalha 4 anos na área, fez a faculdade e tem 4 anos de experiência. Tá, então de repente você está visando uma posição de gestão, né? Resumindo, um ponto importante é você entender qual que é seu passo à frente, e não chegar nesse passo à frente sem ter nada, sem estar preparado. Eu sempre falo, né, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você deu sorte. Não, sorte é o preparo, né? É você estar preparado para as oportunidades que surgem na vida. Oportunidades surgem o tempo todo. Se você não está preparado para ela, você não vai aproveitar aquela oportunidade. Agora, se a oportunidade surge e você está preparado para ela, beleza, né? Aí você deu sorte, né? Porque você tinha o preparo certo. Cara, infelizmente a gente já está com mais de 1 hora batendo papo. E eu queria... Tem 2 temas aqui que eu queria abordar com você rapidamente, que é o seguinte. Primeiro, a questão que você já falou várias vezes aqui, mas que eu acho que ela é fundamental, do network. E qual é o papel que às vezes a gente só olha para o network profissional. A gente acha que fazer network é mandar currículo, é em evento, isso é uma parte do network. Mas tem outros grupos que a gente participa de network o tempo todo, né? E às vezes são os grupos que nos ajudam. Então eu queria que você falasse um pouco de network e já emendasse falando um pouco assim, tá? Pensando nesse network para o futuro, né, que você quer no seu trabalho, né, na sua profissão, na sua carreira, no seu caminho profissional. Porque às vezes você tem um network hoje, mas não é o que você precisa para o futuro, concorda? Sim. E às vezes você tem que começar a construir um network também para o futuro. Então eu queria que você falasse um pouco dessa história do network, que eu acho que ela é fundamental, o LinkedIn entra aí, né, tudo isso entra aí, mas com um escopo maior, né, porque às vezes a gente pensa que network é só profissional, né, e eu sempre falo que as nossas boas redes de network não são as profissionais, né, são aquelas que se estabelecem por outros valores. Né? Eu comento bastante com o pessoal, por exemplo, uma menina que o meu filho namorava, ela fazia pedagogia na USP, né? E ela queria fazer mestrado. Aí eu falo assim, olha, a primeira coisa que tem que fazer, você já tem os seus professores. Então, identifique neles uma linha de pesquisa que se adequa ao que você quer e gruda no cara. Já começa a construir um networking daquilo que você vai, né? E esse negócio de você ter um networking misto, ele é fundamental, né? Então, por exemplo, você vive em sociedade. Então, primeiro, você tem parentes, você tem... até brincava, né? Você tem parentes, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade evangélica, então na igreja, a minha igreja é uma igreja grande, tem, sei lá, 5 mil membros, né? Então a gente se posiciona nesses grupos, né? Às vezes um trabalho voluntário te aproxima de gente,
né? Na nossa igreja, por exemplo, tem trabalho para empreendedores, de formação de empreendedores, então você se aproxima desse grupo, você conhece, tem grupos de empresários, então você acaba se aproximando, né, e criando uma relação que é importante. Para quê? Porque uma pessoa que te contrata é uma pessoa que conhece os seus valores. Um processo seletivo tenta descobrir. Não tem a mesma força de tentar descobrir do cara que conhece. Né? Por isso tanta indicação, né? E eu brincava, eu dei risada que eu brincava, os caras falavam assim, não, lá só tem QI. Eu falei, fião, se só tem QI, arruma um QI, fião. Não fica chorando. Em vez de chorar, arruma um. Não, porque o que você falou é perfeito, né, cara? Assim, as redes que se formam por vários motivos diferentes, né? A igreja é um desses ambientes, o esporte é um desses ambientes, né? Então, eu vejo minha esposa, ela pratica beach tênis, ela fez toda uma rede de relacionamentos, a escola é um desses ambientes. São ambientes que as pessoas se aproximam por causa dos seus valores. Né? As pessoas se dão bem por causa dos seus valores. E isso tem um valor enorme, né? Porque você conhece a pessoa. Né? Os nossos networks profissionais, muitas vezes, são por interesses. Né? E nesses outros networks que a gente tem, essas redes, né, que a gente tem, elas não são por interesse. Né? Elas são por valores, por pensar igual, né? por querer uma vida parecida. Né? E você ter sinceridade na sua vida, né? Você ser uma pessoa sincera. Porque, por exemplo, quando eu saí do Bradesco e fui para o Itaú, foi network. Eu conhecia pessoas que me conheciam, então eu poderia falar assim, essas pessoas que me conheciam, nem me conheciam tanto tecnicamente, me conheciam como pessoa. Sim. Eu falei assim, não, o Rogério é um cara legal, fui para lá. Quando eu saí do Itaú e vim para a Rodonaves, foi network. E um cara que me conheceu como pessoa, porque 6 anos depois não foi a relação profissional, foi a relação de amizade, de consideração. A profissional tinha acabado 6 anos antes. Quando eu saí da Rodonaves, que um grupo de pessoas me procurou, falou, Rogério, vamos conversar? Vamos almoçar junto? Consideração. Eram pessoas que eram fornecedores da Rodonaves que poderiam ter virado inimigo. Sim. Podia ter falado aí, agora que esse cara não é mais da Rodonaves, não me interessa mais. Exato. Acontece muito. E assim, eu por perfil, e eu acho que é uma coisa aconselhável, né, eu por perfil, eu deixo amigos no tempo. Eu deixo amigos. E eu assim, eu não tenho história de inimigos. Será que tem alguém que não gostou de mim? Deve ter. Só que você não faz parte da sua vida mais. Deve ter. Né, eu até conto a história de... Eu tenho um amigo, né, que por uma situação eu precisei demitir o cara por justa causa. E era meu amigo e continuou meu amigo. Sim. Porque ele entendeu que não era pessoal. O negócio. Rogério, eu queria caminhar agora para o final, mas eu queria que você falasse de 2 coisas, e aí se você quiser já encerrar, falar um pouco assim. Sobre a sua newsletter lá no LinkedIn, que eu acho que ela é muito inteligente, né? Ela fala sobre tecnologia, carreira e vida, parece 3 coisas diferentes, mas eu gosto desse carreira e vida, eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente acha que carreira e vida são 2 coisas diferentes, né? Você contou a sua história. Quando você veio para Ribeirão, você teve que tomar uma decisão de vida. Quando você teve oportunidade, né, algumas vagas fora de em outros estados, você também tomou a decisão de não ir por uma questão de vida, né? Eu tomei algumas decisões na minha vida profissional por questões de vida que impactaram minha carreira. Então, não dá para pensar em carreira sem pensar em vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua newsletter e também falasse um pouco para as pessoas da área de TI, principalmente pessoas da nossa cidade, pessoas que estão nesse momento pensando assim, puxa, estou ficando defasado, estou ficando para trás, já não tenho mais chance. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas, né, que estão nesse momento aí. Legal, essa minha newsletter aí, eu realmente tenho esse foco de vida mesmo, então eu falo de tudo ali, né? Eu falo de tecnologia, porque é minha área, né? Mas eu tenho essa visão, né? Tem gente que fala assim, tem que separar a vida pessoal de vida profissional. Eu falo assim, filho, não existe, você não tem 2 vidas. Né? Você não é um gato que tem 7 vidas, você tem uma vida só, filho. Então, na verdade, assim, se você estiver deprimido na sua vida pessoal, você vai estar deprimido na sua vida profissional.
Se você tá com problema na sua vida profissional, vai afetar a sua vida pessoal. Então você tem que estar bem, né? Então eu falo de tudo. Eu falo, por exemplo, como que eu faço paralelos da música que você usa legal, Também, que eu gostava muito, sim. né? Mas eu fiz algumas falas sobre você tocar um instrumento, né? E tipo assim, a disciplina que isso requer de você, que pode ser aplicado na área profissional, né? Então eu gosto de falar sobre isso. Eu falo das tecnologias que eu atuo, de gestão de forma geral, né? E eu falo de carreira, né? Porque carreira tem tudo a ver. Meu pano de fundo foi carreira em tecnologia, sim, né? E a vida é isso. Eu falo muito disso, né? Que Deus ele tem um plano e eu acredito muito nisso. Até respeito quem não acredita, mas Deus tem um plano. Ele te dá uma capacidade. A gente tem uma promessa de que realmente você gere prosperidade com o trabalho das suas mãos. Então, você, acreditando muito nisso, te traz até mais tranquilidade para você viver. Sim. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Para aqueles que estão aí na carreira, um conselho que eu sempre dou. Né? Hoje, o conhecimento está mais disponível do que na nossa época. Sim. Na nossa época eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que pagar um curso. Então hoje você consegue construir seu currículo com cursos que estão na mesa aí. Então você consegue. Talvez num certo ponto você precise investir, mas eu falo assim, começa pelo gratuito. Começa, né? Principalmente quem está numa fase de posicionamento, comece por aí, né? E aí vai entendendo como a carreira está caminhando e vai buscando esses complementos. Eu acho que esse é um caminho. Potencial todo mundo tem, né? A mensagem que eu dou para fechar, né? Busque em si quais são esses potenciais. Deus te deu um potencial, pode ter certeza, né? Meça quanto ele vale, e aí sai vendendo, porque assim, o LinkedIn é uma forma. Então, por exemplo, quando eu parti para a área de vendas, né, eu não usei o LinkedIn para arrumar emprego, apesar de eu ter usado um tempo para procurar emprego, mas hoje ele é uma ferramenta para eu fazer network. Sim. Tem aqueles que eu conheço, os que eu conheço é muito mais fácil, mas tem aqueles que eu quero conhecer. E aí o LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta fantástica para você chegar num cara que você não conhece e mas que você quer conhecer, e tem todo um caminho que daria um podcast só para falar disso, né? De como você pode usar através de publicações, através de textos, de você compartilhar o conhecimento de forma gratuita, como você fez lá no Estrela do Mar. Sempre falo isso, né? O compartilhar é aprender, né? Toda vez que você compartilha, você acaba aprendendo e pessoas começam a te conhecer. E esse te conhecer te abre portas, e hoje, assim, eu abro muita porta através do LinkedIn. Acho que hoje a minha principal ferramenta é fazer negócios através do LinkedIn. Né? E basicamente é entender essas potencialidades que o mundo de hoje te dá e as potencialidades que você tem. Você soma essas duas coisas e você vai construir isso independente de idade. O cara que tem 20 tem que fazer isso, o cara que tem 30... E para nós que estamos ali na faixa dos 50, tem que entrar nesse mundo, porque a gente quer trabalhar até 70. Por exemplo, o Trump está com quase 80 e está lá. O Biden aposentou com mais de 81, ainda é presidente. Não, e a gente vai trabalhar até os 80. Então, você sabe que você falou uma coisa interessante sobre o LinkedIn, cara, que eu nunca tinha usado o LinkedIn como eu tenho usado esse ano. Eu sempre usei muito para compartilhar coisas, para postar algumas coisas. É aquilo que você falou, você vai sendo conhecido por aquilo que você compartilha, por aquilo que você posta. Tá? Quando eu decidi fazer o podcast aqui, eu não sou daqui dessa cidade, né? Eu não sou da região, eu conheço pouca gente. Então, algumas pessoas que eu convidei foram pessoas que eu conhecia, pessoas que estão lá na faculdade junto comigo, profissionais, amigos que eu conheço. Mas aí depois eu falei, bom, não vai acabar, né? Eu preciso buscar pessoas. E eu tenho usado o LinkedIn para isso, para convidar pessoas para vir aqui. E é uma outra forma completamente diferente de usar a ferramenta, né? Às vezes, você falou uma coisa que é muito legal. Às vezes a gente faz curso, mas você não pega aquele conhecimento, aquela ferramenta e aplica, né? E às vezes a pessoa pega um curso, mas pega aquela ferramenta e aplica ela, e ali ela virou um negócio para ela, né? Então, o conhecimento ele tem que ser aplicado. Acho que isso é bastante importante. E assim, né, eu sempre falo que é sobre isso que é o mais que um, né? Receber o Rogério aqui foi um grande prazer, porque
É uma pessoa que compartilhou comigo uma parte importante da minha vida, uma parte que eu gostaria muito de retomá-la, infelizmente, né, como a gente conversou outro dia desse, né, Rogério, muitas pessoas quiseram aproveitar daquele negócio tão bonito que a gente estava fazendo, de ajudar as pessoas, sempre tem, né, as pessoas do bem e as pessoas não tão, não vou dizer que sejam do mal, mas são as pessoas que querem tirar proveito próprio de algo que não é, né, para o proveito próprio, para o proveito das outras pessoas, da sociedade. E é muito legal a gente ter se reencontrado, né? Se encontrado, porque a gente não se conhecia pessoalmente, se encontrado depois de tantos anos, porque é isso que constrói quem a gente é, né? O nosso network, a nossa rede de relacionamento, são esses contatos, essas relações que a gente vai fazendo, que são muito voltadas, são muito ligadas pelos valores que nós temos, né? Eu acho que a gente compartilha uma série de coisas. E eu sempre digo que compartilhar é aprender, porque quando você fala uma coisa, eu compartilhei aqui a minha visão da gaiola de ouro. E aí eu nunca tinha pensado que existe um outro tipo de gaiola, que é a gaiola de lata, né? Assim, às vezes eu sempre penso no cara que está bem posicionado profissionalmente e que estaciona na vida, naquele passo ali, mas ele está ganhando bem, está com um bom salário, tá coisa. Mas o que você falou é verdade, tem muita gente que estaciona aqui atrás, né, na gaiola de lata, e não percebe que está deixando a vida passar, né, que não está aproveitando todas as suas potencialidades, não está gerando aquilo que poderia gerar para si, para sua família, para a sociedade, para o mundo como um todo. E é sobre isso que é o Somos Mais Que Um. Então, você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta desse tipo de bate-papo, é aqui que a gente, né, aprende junto, né, compartilha e aprende junto, aprendendo a partir das histórias das pessoas, né, dos contadores de causo, né, Rogério é um grande contador de causa e isso é muito legal. Então, se você gostou, assine aqui o nosso canal, né, seja um seguidor do nosso canal, assista os outros vídeos e até o nosso próximo encontro.